Luciano, obrigado, Lúcio, pelas apresentações. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Diego. Para mim é um prazer muito grande estar hoje aqui, né? Estamos iniciando o ano de 2021, nosso primeiro evento do ano, e tenho o prazer de fazer isso com dois grandes profissionais com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas passagens. Felipe, 28 anos de experiência, atua em empresas de bens de consumo, Philip Morris, Mondelez, Unilever, onde nós nos conhecemos quando ele era diretor de marketing das categorias de dressings e de spreads. Bem logo depois, né, Felipe, que a Unilever comprou a Best Foods, a gente estava naquele processo de fusão e integração, e as experiências no Brasil, Chile e México, até assumir a posição então de diretor de marketing. Em consultorias também de Data Analytics, como a GFK, vem liderando empresas e unidades de negócio desde 2008, se especializando em realizar processos de turnaround comercial, operacional e financeiro, bem como a integração de empresas adquiridas. Felipe hoje é membro também do YPO, Young Presidents Organization, desde 2014, atua como conselheiro de empresas e de associações, além de ser palestrante de eventos de tecnologia, varejo, comércio eletrônico, sendo também investidor de startups nestes segmentos. E junto com o Felipe aqui, também um prazer enorme de receber o Diego Barreto, né? O Diego, que a gente sempre acompanha também super forte no LinkedIn, mestre pelo AMD na Suíça e bacharel em Direito pela PUC São Paulo. Hoje atua como CFO e VP de Estratégia do iFood. Foi executivo da Suzano, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, quando eu estava numa das investidas da Suzano e Ibema, e foi executivo também na Movile. É mentor de mais de 30 startups em diferentes países, mentor Endeavor, 500 startups Vale do Silício, além de membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Senhores, prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite para dialogar então com os nossos associados e outros convidados que estão aqui. Felipe, vou começar contigo para você falar desse novo normal. Eu achei interessante, teve um comentário no LinkedIn feito pela Luísa Helena Giraud, que é consultora e mentora, e ela questionava justamente isso. Existe um novo normal? Porque se existe um novo normal, como nada vai ser como antes, e na verdade a gente talvez esteja diante de uma realidade possível. Dentro dessa realidade possível, o que esperar, Felipe? O que é que você tem visto no mercado? Qual a tua leitura? Com você a palavra, meu amigo. Obrigado, André. Obrigado pela apresentação, Diego, colaborando junto aí. Acho que é uma junção muito bacana, né, de quem olha o mercado de uma perspectiva como consultor e quem opera o dia a dia, são realidades muito diferentes. Então, parabéns pela curadoria do painel. Olha, o fato é que eu sempre, às vezes as pessoas perguntam, a gente que trabalha com consultoria, né, o que vai acontecer em 2021? Quer dizer, e eu falo, olha, eu tenho informação bastante, alguma experiência, mas não tenho bola de cristal, nem nariz pontudo, nem chapéu, né? Quer dizer, a gente não é bruxo, a gente não sabe. Quer dizer, o mundo hoje ele tem tantas incertezas, inclusive no nosso país, né? A coisa caminha para um lado e de repente vem uma decisão de um fórum qualquer e que nos leva a uma situação de muita incerteza. Mas eu acho que o importante hoje, e é o que eu gostaria de compartilhar aqui, André, assim, o que a gente sabe que vai continuar, o que a gente acredita que é oportunidade, porque parte importante hoje do assunto é onde eu coloco o meu dinheiro. Então eu vou nos guiar aqui por essa apresentação, André, Diego, falando um pouco sobre o consumo em 2021, e como a gente nunca sabe quando acaba a luz ou a internet, eu vou começar com o final. A primeira coisa, quais são as 4 mensagens? Quer dizer, como é que o consumidor e o comprador entram em 2021? A primeira coisa é que o lar e a casa se valorizaram, digitalizaram e se equiparam. Por que eu falo lar e a casa? O lar é as pessoas que ali estão, são as relações, são os hábitos que as pessoas têm dentro de casa. A casa é a casa mesmo, quer dizer, compra de computador, incremento de banda de celular ou de internet e outras coisas que eu vou detalhar. Esses novos hábitos, eles foram consolidados por muitas compras, muita gente comprou muita coisa para casa, a gente vai olhar isso em mais detalhe, mas foi um ano em que o lar dos brasileiros se equipou, no mundo inteiro, mas os brasileiros em especial e de outros países simples também. A terceira coisa, nós somos, tem um rapaz chama William Gibson, ele foi o primeiro cara que falou de cyberspace, alguns termos, um futurista, e acho que é roteirista também, e ele disse que nós seremos provavelmente a última geração que vai fazer fronteira entre físico e digital. Por exemplo, quer dizer, o phygital, né, que é a integração dos dois mundos, para essas pessoas será o normal, não existirá mais essa coisa, eu compro no físico, eu compro no digital. Eu acho que ele tem razão, essas fronteiras
basicamente acabarem muitas coisas. Mas no Phygital, como é algo novo, é algo incerto, vence quem entrega mais confiança e mais simplificação para o comprador, para o consumidor, para a empresa, para o cliente. Essas são as 4 mensagens centrais e a gente vai agora dar um pouco de carne para cada uma delas, tá bom? Bom, tudo que tem a ver com o lar foi valorizado como não era desde 10.000 a.C. Talvez em 10.000 a.C., as pessoas vivendo nas cavernas, eu estou fazendo, lógico, uma analogia tonta aqui, o lar era o local de segurança. Com o tempo isso foi mudando, a gente foi tendo mais exposição ao mundo, mas tem 3 elementos importantes aqui de por que isso mudou. Primeiro, que é o mais conhecido, trabalho e educação. No momento em que nós começamos a trabalhar dentro de casa e percebemos que a vida segue, começou-se a questionar muito o modelo de trabalho futuro, certo? A segunda questão é a educação, e aí eu digo a educação é um aspecto amplo, porque acho que todos nós valorizamos as professoras, especialmente quando você está fazendo live, as crianças entram, aquela confusão. A gente aprendeu o quão difícil é você segurar a atenção de uma criança e, ao mesmo tempo, acompanhamos todo o esforço daquelas crianças em se educarem. Os nossos filhos, provavelmente de vocês também, se educaram através de laptops, celulares ou computadores, mas em maior parte do Brasil, as crianças se educaram através da TV Brasil, que tinha um programa de meia hora por dia para cada série. Essa é a realidade do nosso Brasil. A segunda coisa é o entretenimento virtual. Muitas coisas foram quebradas, quer dizer, toda a questão do aumento dos streamings e afins cresceu demais isso, os shows virtuais, e isso tem um impacto muito grande, por exemplo, para a indústria de entretenimento, do ponto de vista de patrocínio. As empresas que antes patrocinavam um show, hoje em dia podem patrocinar centenas de shows por o mesmo valor e cobrirem talvez o mesmo número de pessoas, mas mais alinhado àquilo que queria, sem depender se aquele dia vai chover, se o cantor vai estar rouco. Então, teve um impacto bem grande na parte de patrocínios da indústria virtual no geral. Mas o mais importante desse quadro é a última coisa, que é a informação. Nós todos, quando a gente vai para o trabalho, a gente entra no carro, ou no ônibus, ou no trem, ou enfim, ou no Uber, a gente liga o rádio, normalmente se a gente está no carro, a gente coloca uma coisa no ouvido, a gente conversa com as pessoas no ponto do ônibus, na chegada no escritório. Então, muitas das nossas fontes de informação são de outras pessoas. A gente, às vezes, lê um jornal, enfim. Bom, o que acontece naquele momento? De fato, fazem 51 semanas que a maior parte de nós está dentro de casa. Ali naquela semana de 15 de março, existia esse medo enorme, uma pandemia chegando, e as pessoas de um dia ao outro pararam de ver outras pessoas. Qual era a única fonte de informação disponível na velocidade que o nosso medo permitia? A internet. Então, muitas pessoas que não tinham banda de internet, naquela semana já contrataram muitas coisas, porque existia um medo muito grande de perder a informação. Tem até uma expressão americana, né, que é o FOMO lá, Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. Todos nós começamos a buscar vários sites, etc. Isso aumentou também durante a pandemia, quando veio a questão do auxílio emergencial, e as pessoas precisavam entender do governo o que ia ser, como ia ser pago, aonde ia ser pago. Então, a informação permeou todas as classes sociais. Essa foi talvez a maior transformação, e nem sempre a gente se dá conta de que ela é o que muda muitas coisas que a gente vai falar agora. Como a gente pode olhar aqui, isso aqui foi no terceiro trimestre, o quarto acabou de sair, mas a figura é mais ou menos a mesma. A gente percebe que os eletrodomésticos, eu vou colocar um pointerzinho aqui para facilitar, os móveis eletrodomésticos, material de construção, tudo que tem a ver com melhora da casa crescem neste ano, tudo que tem a ver com coisas externas, carros, até um pouco de combustível, vestuários, as pessoas não precisavam colocar novas roupas, e livro, jornal e papelaria cai demais. Então, tudo que é de dentro, tudo que é de fora, e essa é a forma de recuperação em V, que a gente até poderia dizer que é uma recuperação em K, se a gente pensar que cada setor foi para um lado. Uma coisa interessante, a gente cobre o mundo inteiro vendas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e produtos de tecnologia. E quando a gente olha os dados da América Latina no terceiro trimestre de 2020, cresceu a venda em dinheiro, em valor, 41%, tudo aquilo que tem a ver com eletroeletrônicos, 41%. Não há nada igual no mundo. Aqui os países CIS countries são aqueles países que eram da antiga União Soviética, ali, aquelas repúblicas todas que saíram, também cresceram bastante, mas você percebe que Western Europe também, Middle East, ou seja, quanto mais pobre a região, maior o consumo de eletroeletrônicos neste ano, porque são lares menos equipados e os lares onde as pessoas aproveitaram qualquer dinheiro que tinham para se equipar. Vamos falar um pouco sobre isso, um pouco mais de detalhe. Trabalhar desde casa. Olha que interessante esse quadro. Esse quadro mostra o quê? Qual foi o crescimento de vários itens de tecnologia nas vendas de 2020 versus 2019. Então, você tem aqui notebook, tablet, câmeras, teclados, impressor, enfim, todas essas coisas, processores, multimídia, enfim, mouse. Bom,
O que é o mais interessante desse quadro, esse primeiro gráfico, essa primeira parte que são as câmeras? Claro que as pessoas, quando vão para um novo mundo, o que as pessoas buscam? Se vocês andam, se você tem filhos e vão para um lugar, um bosque qualquer, e a criança dá a mão para você quando ela entra em qualquer lugar que ela conhece menos, uma nova loja, um shopping, tudo que ela não conhece, ela te dá a mão, quase sempre. A câmera visual é uma forma de você fazer essa transposição para o mundo virtual. É você poder estar fazendo uma live como essa, mas estar vendo quem não está do lado de lá. Portanto, a câmera visual é uma muleta para que as pessoas façam essa transição. E, portanto, cresceu muito mais do que qualquer outra coisa nesse segmento. O que eu acredito que ainda tem oportunidade para se explorar? Primeira coisa, Smart Home básico. Tem algumas empresas chegando no Brasil. O Smart Home básico no Brasil é segurança e iluminação. Não é muito mais do que isso. Tem outras coisas, você tem a questão do robô, dos aspiradores, que a gente até vai falar para frente, mas basicamente conectividade, Smart Home, segurança, iluminação, alguma coisa de ar-condicionado em algumas cidades, mas é algo bem básico. E isso ainda é uma oportunidade porque, de novo, a gente aprendeu a valorizar muito a casa. Você passa o dia, mas quando você sair de casa, a primeira coisa que você vai pensar é, será que quando eu voltar para casa, minha casa vai estar fresquinha, vai estar com as coisas ligadas? Como é que vai estar em termos de segurança? A realidade virtual associada ao entretenimento digital é algo muito importante, é você poder se imaginar dentro dos eventos, é você poder sentir que você estaria lá, ou você poder ver coisas que ninguém está vendo. Então aqui, tanto a virtual quanto a aumentada. A questão dos imóveis, a gente tem uma corrida em grandes cidades para as casas maiores, né, em volta dos grandes centros. Aqui em São Paulo é muito forte isso, as pessoas saindo para o interior, mas parece que o real estate no geral está crescendo, depois os colegas aqui podem comentar, porque as pessoas começaram a perceber que às vezes é melhor você morar um pouco mais longe do trabalho, numa casa de um quarto a mais, do que perto do trabalho, especialmente se você, quando voltar para o trabalho, não voltar todos os dias, tiver algo de home office. Outras coisas, as pessoas se conectaram demais, mas muitas vezes não sabem usar. Então, o pacote de serviços digitais, né, operados por AI, tem um grande benefício, você poder ver como é que é o consumo das pessoas e entregar serviços. Helpdesk remoto, muita gente compra um computador, celular e não sabe como usar. E também a questão de mobília para o home office. Muita gente ficou no home office de maneira intermitente, mas agora com essa segunda onda, todos nós percebemos que vai mais alguns tantos meses. E existe uma volta às lojas de decoração. Você ter aqui uma mobília com realidade aumentada é bem interessante, que já tem várias lojas, né, inclusive algumas que têm sede no Paraná, de você poder colocar uma foto de um sofá e você aplicá-lo, por exemplo, na sua sala, você vê coisas em realidade, de novo, aumentada ou virtual. Então aqui são 6 oportunidades interessantes ainda para casa. Vamos falar de comer e limpar a casa. Olha que dado interessante, a gente tem todos os crescimentos de produtos para alimentação, desde liquidificadores, máquinas de cozinhar, coisas para você mexer a comida, processadores, air fryer, enfim, máquina de café que não está aqui também cresceu um monte, sanduicheira, tudo cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas precisavam comprar o quê? Tempo. No momento em que você chega em casa, você passa a primeira semana e você começa a perceber, homem ou mulher, não importa o papel que você tenha dentro de casa, que além de dar o café da manhã para os seus filhos ou para a sua família, você precisar fazê-los almoçar e muitas vezes preparar o jantar, você fica desesperado porque a vida segue. Você, nas primeiras semanas, a classe média não tinha alguém para ajudar em casa, porque o desespero foi tão grande que as pessoas cortaram muitas vezes o apoio de alguém que possa trabalhar na sua casa, portanto houve uma compra enorme de coisas. A gente até tem um gráfico que mostra que as pessoas primeiro buscaram receitas e logo em seguida buscaram produtos para ajudar na cozinha. O que a gente percebe que ainda tem de oportunidade? Festa em casa. Quando a gente perguntou para as pessoas qual a primeira coisa que elas querem fazer quando acabar a pandemia, ir para casa de parentes e amigos. Então existe essa vontade, lógico, de ver as pessoas, mas não ver necessariamente na rua, ainda que tenha muita gente na rua, mas ver em casa. Portanto, empresas que trabalham com food service, que estão com um momento difícil, porque o canal de food service no geral está bem apertado, as pessoas não estão saindo e talvez no futuro questionem preço, preparar coisas para festas em casa pode ser uma grande oportunidade, bebidas, comidas, até serviço, né? Serviço de garçom, limpezas e afins. Eu gosto do buraco as a service, que é você realmente deixar de vender algumas coisas e passar a usar como serviço. O caso da furadeira é clássico, ninguém quer uma furadeira, todo mundo quer um buraco. Muitos condomínios começaram a comprar ferramentas, muitas pessoas, às vezes de loja de ferramenta, começaram a vender o serviço, alugar a ferramenta e às vezes vender a ferramenta e o serviço. Então, tudo aquilo que alguém compra e usa pouco, atenção varejo, pode ser um serviço.
para algumas empresas dá um medo muito grande, poxa, mas se eu começar a oferecer serviço de furadeira, eu vou deixar de vender furadeira? Vai, amigo, mas a coisa vai acontecer, você queira ou não. Então, esse é um ponto importante. Se você tem um ciclo de venda que as pessoas compram o teu produto uma vez na vida, atenção, isso poderá virar serviço. E limpeza especializada, tanto de pessoal quanto no serviço, quer dizer, as pessoas estão preocupadas com, vem gente na minha casa para uma festa em casa. Pode alguém vir no dia seguinte fazer uma boa limpeza que desinfete tudo isso? Porque eu adoro as pessoas, mas tenho medo. Então, é também uma outra oportunidade ainda que está aí. Segurança e higiene. Nós percebemos um crescimento muito grande em categorias como os termômetros digitais, oxímetros, mas também em categorias de filtros de água, tratamento de ar, uma preocupação muito grande. O ar passou a ser algo que as pessoas começaram a se preocupar muito mais do que antes, no mundo inteiro. E também uma coisa interessante, vapor para todos os produtos, máquina de lavar roupa, máquina de lavar prato, se tornou algo que as pessoas querem. As pessoas acreditam que com vapor, com ar quente, os bichos morrerão. E sobre isso algumas oportunidades. Você tem os seguros, esse para mim é um dos grandes terrenos de crescimento possíveis, especialmente no varejo. Eu estou falando de micro seguro, mais do que grandes seguros, inclusive, um seguro de saúde, um seguro de desemprego, algo que você diga, olha, enquanto eu estou pagando essa prestação, eu quero um seguro, ou eu quero seguro saúde cresceu muito a oportunidade, porque as pessoas perceberam que falta pode fazer. Então, seguros para mim, outra coisa, as pessoas geraram tanto medo nesse período, que eu acho que é uma tremenda oportunidade de se espalhar, e mais uma vez, quem tem contato frequente com o público, varejos e os varejos digitais, tem uma oportunidade muito grande nisso, e até, enfim, as empresas até do Grupo Móvel têm pensado nisso e feito um monte de atividade de vender serviços financeiros. A web ou telemedicina, quer dizer, muitas empresas sem saber o que fazer, colocaram isso em prática e as pessoas começaram a perceber que isso é importante, mas tem um jeito de fazer, porque tem muita gente mais simples ou tem gente até um pouco mais velha que se sente muito incomodada, mas ainda é claramente uma oportunidade que pode ficar para sempre em países do mundo que telemedicina é mais da metade dos atendimentos, a gente tem essa oportunidade. E, finalmente, as viagens e passeios virtuais. A gente quer sair de casa, a gente quer ver coisa nova, e isso é uma oportunidade grande para você, se você está, por exemplo, no mercado de turismo e não consegue levar as pessoas, às vezes é uma forma de gerar pelo menos algo de marketing, mas idealmente algo de dinheiro. Outra coisa mais ligada a pessoas, quer dizer, existe uma produção de coronials bem grande. No começo da pandemia, muita gente ficou receosa, aí vai chegando outubro, novembro, você percebe que as pessoas começaram novamente a engravidar, houve uma queda de natalidade, uma queda de casamentos no ano passado, muito grande no primeiro trimestre, já dá para comparar. Então, existe aqui uma possibilidade de muitas crianças nascendo, como foi em qualquer momento, tem os baby boomers, né, depois da guerra, e a gente aqui está chamando de coronials que estão em produção durante esses dias todos. Segunda coisa, os casamentos e as festas, porque os casamentos eles pararam por preocupação com as festas, muita gente não decorou sua casa porque não casou, e teve muita gente também que divorciou, então tem movimentos aí do ponto de vista de casamentos e divórcios que podem ser aproveitados pela empresa de eletrodomésticos. E finalmente a questão do pet, muita gente que morava só se sentiu muito isolada e o crescimento no mercado pet aumentou demais e as pessoas, portanto, com algum dinheiro, porque economizaram, por exemplo, em restaurante, também começaram a tratar os seus pets no nível muito bom, existe um crescimento enorme ainda neste setor. Comprar de casa. Esse quadro é interessante porque a gente fez uma pergunta para as pessoas que foi, o que você espera dos varejistas que você está visitando durante a pandemia? E aqui a barra amarela, o e-commerce, a barra marrom, a loja física. O que a gente percebe? Que as expectativas do e-commerce e da física são muito parecidas, né? Tem aqui uma diferença nos máscaras e proteção, as pessoas preferiam que na física, mas também no e-commerce, e talvez restrição, mas em todo o resto, os índices são muito parecidos. Isso é muito interessante, porque todos nós aprendemos o valor da logística no processo de compra. A gente entendeu que quando a gente vai no supermercado, a gente troca de roupa, pega o carro, o Uber, o ônibus, a bicicleta, anda, vai até lá, seleciona coisas, bota no carrinho. Então, isso passou a ter um valor muito grande, porque era muito custoso do ponto de vista emocional, inclusive, fazer uma compra. Você tinha que negociar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, que você ia no supermercado. Às vezes você chegava lá, não tinha o produto, estava fechado. Foi muito tenso todo esse processo de compra. Portanto, hoje as pessoas estão mais atentas a isso. E o único receio é que, em função de busca de participação de mercado, as empresas deixem de cobrar esse serviço nas lojas físicas e aí vão entrar no mesmo problema que o e-commerce teve de rentabilidade. As pessoas vão reclamar de pagar, mas é o momento de cobrar para fazer esse tipo de serviço. Outra coisa interessante é o clique e retire. Para mim, clique e retire é o maior exemplo de phygital. Quando eu compro algo na internet e retiro na loja, eu comprei físico ou digital? Não sei. Eu comprei no computador, mas retirei lá.
enfim, não dá mais para dizer. Certo? Então, clique e retire, inclusive é um modelo que no mundo inteiro tem crescido muito, na Europa já vinha crescendo em alguns países e hoje é o grande modelo. Aqui um segundinho de teoria, a gente soube, pelo todos os países que a gente avalia e-commerce, que tem 3 coisas que fazem o e-commerce crescer: acesso, experiência e logística. Acesso, presença de laptops, smartphones, penetração da internet, o custo da internet e a qualidade, quanto é que você tem de banda e etc. Essas coisas todas aumentaram na pandemia, a qualidade não é que ela aumentou, mas a gente comprou por mais coisa. Na experiência, a experiência do usuário e o mix de categoria. Aqui nós tivemos novas categorias entrando na internet e a gente teve também um crescimento interessante da forma como as pessoas puderam pagar. Você teve a questão do WhatsApp ajudando as pessoas a comprar na internet, então teve também um crescimento. E finalmente, a parte de logística, o custo e o tempo de entrega mudou muito. Apareceram todos esses last milers e fizeram aí uma grande diferença na nossa vida. Tem até muita discussão entre eles e varejo em alguns casos, mas enfim, foram a salvação da lavoura, como diria a minha avó. Outro ponto interessante do Phygital, esse quadro, o que ele mostra? Essas barras, elas, por exemplo, na semana 25 do ano passado, os modelos que a gente chama de click and brick, ou seja, toda a parte que é digital, mas tem loja física, cresceram 175% suas vendas versus o ano passado. Então, no acumulado do ano, até a semana 36, vinham crescendo quase 80%. Então, o que são aqui? Varejos que têm online, têm o e-commerce e têm loja física. Os pure players, que a gente chama, que seria, por exemplo, Amazon, que só tem o digital, cresceram aproximadamente 20% e as lojas físicas caíram aproximadamente 30%. E este dado acontece no mundo inteiro. Em todos os países que a gente mediu, o click and brick ganha largamente sobre qualquer outro. E a pergunta é por quê? Primeiro porque essas lojas em geral já eram grandes e já tinham quase sempre alguma preparação para a loja, para o virtual, para o e-commerce. O segundo é que as pessoas, quando vão entrar no mundo novo, o que elas fazem? Pessoal, dão a mão para aquilo que elas conhecem, não é isso? Então, se eu estou acostumado a comprar supermercado no Carrefour, quando eu preciso fazer uma compra virtual, onde que eu vou? Carrefour.com.br. Se eu tenho aquele endereço, se eles têm o produto que eu preciso, se eles me entregam no prazo, não existe razão para eu buscar uma outra coisa. Somos criaturas de hábitos, a gente gosta de receber. E a terceira coisa é a questão da entrega. Essas empresas deram a opção de muitas pessoas receberem o produto, pegarem o produto na loja. E aí a quarta coisa que permeia tudo isso é a confiança. Eu sei que se eu comprar no Carrefour.com, tem um Carrefour a 3 quadras da minha casa. E que, portanto, se der errado essa compra, eu vou lá reclamar na loja. Então, esses 4 elementos fizeram com que o Click and Brick fosse 4 vezes mais interessante que o modelo online. E aqui eu não estou falando apenas de eletroeletrônico. Não estou falando de nada mais. Portanto, não tem uma questão de tipo de categoria nem de produto. Oportunidades. Volto à parte de serviços no varejo. Serviços financeiros, assim, já é algo muito conectado com o varejo, mas se expande em relação às questões de seguro e crédito, não apenas o crédito para o produto, mas outros créditos, porque você tem tanto dado daquela pessoa que você sabe com muito mais chance se ela pode pagar até do que o banco. Cuidados para o lar, quer dizer, a pessoa que está indo lá comprar produtos, você pode oferecer serviços para cuidar do lar daquela pessoa, para fazer a limpeza, para fazer a festa em casa e afins. Categorias com uma vida mais longa, quer dizer, quando você traz, por exemplo, alimentos para os sites de duráveis, por exemplo, você está trazendo o quê? Pessoas que vão estar toda semana falando com você. Isso traz uma riqueza de dado muito grande e de relacionamento. E por que não de publicidade? Todos os grandes sites estão gerando plataformas de publicidade, porque se a gente for pensar, quando eu estou indo comprar quando eu entro no e-commerce, eu quero comprar algo. Portanto, é uma das melhores horas para se aproximar com uma boa publicidade. Para terminar, André, vencer na Phygital, simplificação e confiança. Esse dado é o dado mais importante da apresentação. Se vocês tiverem que guardar uma coisa, guardem este dado. 2/3 das famílias brasileiras, das famílias, ganham por mês até R$3.000, e sendo que quase metade ganha até R$2.000. E com isso, a pessoa tem que fazer tudo que ela tem que fazer, educar, dar roupa, dar comida, diversão. Portanto, uma família que ganha até R$3.000, ela tem uma renda discricionária, né? Tem aquela renda que ela pode decidir o que vai fazer muito pequena, 100, 50, 200, quando tem. Portanto, se eu vendo algo de R$2.000 para ela, eu estou comprometendo 10 meses de renda dela. E se ela erra nesta compra no e-commerce, quando chega em casa, a revolta dela é muito grande e ela fica perguntando por que ela errou. E aí vem o segundo lado da pirâmide. 6 em cada 10 pessoas no Brasil tem até o fundamental completo. E olha que esse 8 aqui é bom. Se a gente for pensar, 50% tem o fundamental incompleto. A pessoa tem dificuldade para entender o que ela está lendo, para pagar, para receber. Então, é muito difícil você facilitar a vida de alguém que tem pouca educação e pouca renda. Esta pessoa, o vendedor de
loja, o atendente, a pessoa que fala com o cliente lá na última milha, no momento da compra, é alguém muito poderoso, porque ele resolve muitas dessas coisas. Ainda mais quando ele tem, por exemplo, a opção de você apertar um QR Code e ter informação. Portanto, tratem bem essas últimas pessoas, ainda que a venda seja feita no online, a mídia, esse cara é uma grande fonte de mídia para nós. Nos últimos momentos aqui, o WhatsApp foi talvez a grande solução do e-commerce para muitas empresas. Ela humanizou a relação. Você deu cara e nome para o WhatsApp. Quando você coloca o nome do Daniel, da Casa Bahia, do Shopping X, da cidade Y, isso daí se tangibiliza para a pessoa. E muitas vezes esses próprios vendedores ajudaram por telefone ou por WhatsApp a que uma pessoa fizesse a compra no site de e-commerce. Portanto, resolveu todos esses problemas de conhecimento e também da questão da humanização. A gente tem o botão de pagamento, de compra do WhatsApp e também a questão de pagamento, existe alguma discussão sobre isso, mas eu quero terminar com essa informação aqui antes de falar de sustentabilidade. Mais e mais cresce o e-commerce. Isso começou na Europa. E-commerce o que é? Você tem uma empresa, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de sapato. Você desenvolve um aplicativo que permite com que o teu vendedor, no final de semana, venda para o vizinho o sapato. Ele abre lá, vai ser a sua loja Panasonic, a loja do André Leal. Então o André Leal vai ter uma loja da Arezzo. Ele vai chegar lá no final de semana e vai dizer: ô André, você trabalha na Arezzo lá, né? Onde é que é? Pô, por que onde é que é? Se quiser comprar, eu te vendo aqui, dá uma olhada nos modelos. Então é algo que transformou a realidade do varejo no Brasil e assim será daqui para frente. Para terminar, e aí sim, último, a questão do ESG, né, do ambiente, sociedade e governança, eu acho que isso passa a ser quase que um custo para operar. Ainda era um diferencial, mas nessa crise todo mundo começou a se preocupar pela questão do ambiente, todo mundo começou a se preocupar por quem estava tratando bem aos consumidores e os compradores, e a Europa, na minha sensação, a Europa está tentando ter protagonismo nessa questão de society, environment, porque de fato eles têm um modelo de society interessante, eu acho. Então eles estão tentando dizer: nós somos a força do futuro, e estão tentando, inclusive, fazendo essas coisas de boicote a alguns produtos brasileiros. Então o ESG para mim hoje deixa de ser uma vantagem e passa a ser um cost to operate. Então a gente já falou dessas 4 coisas. André, eu acho que aí mais ou menos no nosso tempo era isso que eu queria contar hoje. Não, Felipe, excelente, obrigado aí pelos pensamentos que você trouxe. Você falou de seguro, Loures, que é um associado nosso aqui, já disse aqui no nosso grupo de WhatsApp que aumentou já a cota de venda lá na empresa dele, porque a turma agora vai ter que vender, mete o pau, né? Só não fala meu nome, por favor. Quem está acompanhando com a gente, o chat está aberto, perguntas para o Felipe, a gente depois vai juntar aqui, vai ter um tempo de Q&A, eu vou passar agora a palavra para o Diego. Diego, o Felipe, no início da conversa dele, falou assim: onde eu coloco o meu dinheiro, né? Que é uma das grandes decisões de qualquer executivo, seja ele de finanças ou não, dentro das empresas. A gente viu o iFood muito responsivo no início da pandemia, né? A gente viu que muitas das coisas o iFood veio a público mostrar um caminho novo. E você, como CFO, VP de estratégia, quando vê toda essa informação que você está vivendo de fato, né? O digital para você do que qualquer um de nós, é uma grande realidade. Como além de buscar essa oportunidade de decidir onde colocar o dinheiro, onde você está indo também buscar o dinheiro. Porque houve no início da pandemia uma grande discussão de liquidez, era o momento dos caixas das empresas se encherem, não somente para a sobrevivência, mas agora no prolongamento da crise, para buscar a oportunidade. E eu gosto de uma frase que é atribuída ao Rockefeller, que ele falava assim: sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. E a gente sabe que quem tem crédito, quem tem liquidez, quem tem caixa vai atrás. Onde buscar essa liquidez, onde aplicar esse dinheiro, Diego, com você. André, super obrigado. Boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui com a turma aqui do Paraná. Eu e o André tivemos um passado muito próximo aí, quando o Suzano e Ibema passaram a fazer parte de um grupo só, e fiquei super feliz com a lembrança dele e me trazer aqui para poder bater um papo. Bom, André, eu acho que a resposta para essa pergunta demanda uma compreensão melhor do que está acontecendo no ambiente de negócios do Brasil, no mercado brasileiro e no mercado internacional. Então, acho que a primeira coisa que é muito importante a gente compreender é que, de 2008 para cá, o mundo passa a viver uma nova lógica do ponto de vista de disponibilização de ativos no mercado, né? Você tem, basicamente, os governos começando medidas de extrema injeção de liquidez e, ao mesmo tempo, a redução da taxa de juros para poder estimular crescimento no mundo pós-crise financeira de 2008.
o efeito disso tem sido sentido até hoje. Né? Você hoje opera com taxas negativas para poder investir o seu dinheiro globalmente falando em renda fixa, o que, para a gente lembrar aqui a teoria do Harry Markowitz, diversificação de portfólio, que joga uma pressão muito grande no rebalanceamento dos fluxos de capitais pelo mundo. Então, a renda fixa perde atratividade, como consequência você tem um deslocamento dessa renda fixa para a renda variável. A renda variável ela tem basicamente 3 grandes caminhos aqui para poder seguir. O mercado de capitais, com ativos negociados em bolsa, o mercado de ativos exóticos ou alternativos, como, por exemplo, real estate, no caso de alternativo aqui, que já tem uma boa maturidade, e um terceiro, que globalmente ele já tinha uma boa tendência, uma boa tração, mas que no Brasil ainda era desconhecido, que é o do Venture Capital, né? Ou seja, de empresas com uma capacidade muito grande de escala, um modelo de negócios que, em teoria, inverte determinadas lógicas de uma cadeia de valor. Então, sob a ótica de capital, o mundo se comporta assim de 2008 para cá. Quando a gente olha para dentro do Brasil, não é muito diferente, né? Por questões que não necessariamente são as mesmas, mas que são complementares. Primeiro, você tem esse dinheiro global com dificuldade de encontrar boas oportunidades, de alguma forma batendo a nossa porta para encontrar essas oportunidades aqui. 2, você tem um processo estrutural de redução da taxa de juros no mercado brasileiro que obriga, né, determinados bolsões, como, por exemplo, de fundos de pensão, fundos de investimentos de forma geral, family offices e etc., a ter que buscar outras alternativas que até então não eram alternativas consideradas interessantes no Brasil. Do que a gente está falando aqui, a gente, de novo, está falando do Venture Capital. Então, mesma lógica, eu saio da renda fixa, tenho que buscar alguma coisa na variável, o alternativo já é relativamente bem desenvolvido no Brasil, citando aqui o real estate novo. Bolsa de valores no Brasil é um caminho, sem dúvida alguma, e o Venture Capital, ou seja, essas empresas menores, com alta taxa de crescimento, etc., se tornam, de novo, uma opção. E aí, André, eu poderia ficar falando aqui um monte de números, poderia ficar falando aqui um monte de resultados, um monte de dados macro e microeconômicos, mas para mim isso importa menos, porque com certeza essa é uma discussão já de muito tempo e tem aí um monte de banco para poder prover essas informações. Eu acho que a grande provocação que eu traria é, se o fluxo de capital no mundo está indo nessa direção que eu mencionei, e isso tem uma tendência de manutenção por um bom tempo, a pergunta é, o teu negócio está onde? O teu negócio está num negócio que ele é típico negócio visto como uma renda fixa, assim você financia a sua estrutura de capital, ou ele é de renda variável, você está disposto a abrir mão do seu equity para poder ocorrer o risco com alguém. E 2, uma vez nisso, uma vez desse lado daqui, você está colocando o teu negócio de que lado? No negócio já mais estabelecido, mais maduro, mais tradicional, ou você está trazendo esse negócio mais para o mundo do Venture Capital? Grande parte do que o Felipe falou aqui, ele basicamente é uma provocação dizendo, você está fazendo o quê? Você está fazendo aquilo que o dinheiro está procurando porque está se adaptando às novas tendências e necessidades de mercado, ou você continua fazendo como você faz há 5, 10, 15, 20 anos porque você acha que continua fazendo certo como você fez no passado? Essa é a grande provocação de onde buscar dinheiro. Buscar dinheiro não é sobre a disponibilidade do recurso em si. Buscar dinheiro é sobre ter um ativo que faça sentido para o dinheiro disponível. E o dinheiro disponível hoje, de novo, ele não está na renda fixa. É evidente que está sob a ótica absoluta, mas sob a ótica da atratividade, sob a ótica relativa, ele é cada vez mais na renda variável. Basta a gente ver, por exemplo, o que acontece na Bolsa de Valores brasileira nos últimos 18, 24 meses, batendo recorde atrás de recorde em termos de empresas, em termos de novos segmentos na Bolsa, em termos de valores captados. Soma-se a isso o fato de que quando a gente observa as empresas que efetivamente se listaram na Bolsa, por exemplo, nos últimos 24 meses, você vê uma tendência muito clara a empresas que têm modelos de negócio diferentes. Modelos de negócio que invertem lógicas de cadeia de valor, que basicamente é tudo que o Felipe falou aqui, né, de uma forma mais ampla. Quando você olha para o lado do Venture Capital, é a mesma coisa. Pela primeira vez na história do Brasil, em 2020, o volume de aportes de Venture Capital superaram o de Private Equity. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os investidores, pela primeira vez na história do Brasil, colocaram mais dinheiro em modelos de negócio que se dispõem a crescer mais rápido do que em modelos de negócio maduro. Essa é uma inversão brutal de valores na economia brasileira que a gente nunca viu, o que é ótimo. Porque o que isso quer dizer? Que a gente está colocando dinheiro em empresas que estão dispostas
a ter constantemente um processo de crescimento, o que significa um processo constante de inovação, o que significa um processo constante de adaptação, o que não é típico da empresa brasileira. Ah, Diego, mas você está sendo muito duro com as empresas brasileiras. Não, o Brasil é o país conhecido internacionalmente como o paraíso das small caps, que quer dizer empresas de small capitalization, quer dizer empresas que não crescem, empresas que ficam todo ano ali crescendo 2, 3, 4, 5%, 7% no ano, volta 3%, cresce 10%, volta 5%. Historicamente, tem um crescimento lento, ruim. Por quê? Empresas que investem muito pouco em inovação, empresas que adaptam muito pouco o seu modelo de negócio, e aí olha para a conjuntura brasileira e dizem, não, aqui tem um problema no Brasil. Não, não tem um problema no Brasil. Tem vários problemas no Brasil, mas quando você tem as soluções corretas do ponto de vista de negócio, você acha a solução para esses problemas. Vou pegar o caso do Paraná. Olha o que fez a Olist nesses últimos 5 anos. Olha o que fez o Ebanks nesses últimos 5 anos. Olha o que fez Madeira nesses últimos 5 anos. Eu poderia citar aqui outras 10 empresas do Paraná que fizeram isso. Agora, é minoria ainda. Assim como em São Paulo, assim como é no Rio, assim como é em Minas, assim como no Rio Grande do Sul, em todos os lugares do Brasil. Mas uma coisa é fato. Existe um processo de mudança no perfil do empresário brasileiro. O empresário brasileiro é cada vez mais empreendedor. E não confundam empreendedor com uma startup de garagem pequenininha. Empreendedor tem a ver com o perfil de comportamento. Tem a ver com a forma como você aborda a perpetuidade e sustentabilidade do seu negócio. Quando o Felipe fala aqui sobre ESG, não é mais uma demanda, desculpa, não é mais uma vantagem competitiva, mas sim uma obrigação, um custo. O que o Felipe está dizendo, em última instância, é aqueles que entenderam isso há 5, 10 anos atrás eram empreendedores, aqueles que estão entendendo isso agora são empresários. São coisas completamente diferentes. O empresário perpetua um negócio porque tem uma necessidade. O empreendedor está constantemente tentando encontrar um passo na frente daquilo que todo mundo está vivendo. Então, a resposta é, onde é que está o dinheiro? O dinheiro está no empreendedor, não é startup. O perfil empreendedor. E a grande realidade é que isso ainda é um nicho no Brasil. Por isso, apesar do capital disponível, em função desses fluxos de capital internacionais dos últimos anos, e que vai continuar forte, os Estados Unidos está aprovando mais um pacote de $1 trilhão para colocar na rua, mesmo com isso, a gente ainda não tem esse dinheiro inundando o mercado brasileiro. Por quê? Porque ainda faltam boas empresas, não boas, mas uma grande quantidade de empresas com esse espírito empreendedor. Excelente. Vamos aqui então agora. Obrigado, Diego. Obrigado aí pelos esclarecimentos, pelo link aí com que o Felipe falou. E tem uma pergunta aqui que vem aqui do José S. colocou no chat, e acho que isso está no dia a dia de vocês dois, né? E aí a pergunta aberta para os dois, a gente vai dialogando. Quer dizer, hoje, e foi a primeira fala do Felipe no primeiro slide, informação, né? A história de que data is the new oil, né? Quer dizer, a informação está aí. Só que, ao mesmo tempo, existe um excesso de informação que nos permite gerar conhecimento, né? Como é que vocês entendem que isso pode ser oportunizado? Indicação de BIs, como você usa isso para acessar o consumidor, extrair valor da informação para fazer ela virar um plano de negócio? Eu vou falar 2 comentários e vou deixar para o Diego, que, porra, o cara faz isso no dia a dia ali, então melhor a prática do que o conceito. Mas tem dois conceitos importantes aqui. O primeiro é a pergunta correta. Tem um cara que diz, não me venha falar de BI, de AI, sem ter uma boa pergunta de negócio. A pergunta define a informação. Então, qual é o teu problema? Não, eu não consigo crescer, eu quero um BI que me mostre o caminho. Porra, não. Pera um pouquinho. Falta gastar. Por que você não consegue crescer? Se eu soubesse, eu teria feito. Felipe, Felipe, se for entregar essa resposta, eu mesmo faço. Deixa eu montar a empresa aqui, né? Até no Excel. E sobre isso, e aí indo nisso, tem a segunda questão, que é quem vai responder essa pergunta? Ó, tem um balanço que é o seguinte, se você tem toda a informação que você precisa dentro de casa e não precisa comprar fora, você tende a querer você mesmo responder a pergunta. E quase sempre, se você passa isso para um bom estatístico, matemático, advogado, financeiro, e o presidente diz assim, eu acredito pelos dados, pelo meu feeling, de que o mercado vai para lá. Na maior parte das vezes, sabe qual é a resposta, né, André? Que o mercado vai para lá. Porque ninguém é doido. Ainda mais com o emprego faltando. Porra, esse cara é iluminado. Por quê? Porque você tem um viés de confirmação. Você começa a analisar só as coisas que mostram o caminho para lá. Então, muitas vezes, acho que tem essa questão. Ou você tem alguém que tem essa disposição de desafiar o senso comum dentro da empresa, ou muitas vezes vale a pena trazer um consultor, uma empresa
na nossa empresa também faz, mas alguém que possa te dizer. E aí vem aquela situação que você vivemos lá no Unilever, o consultor vem e fala, pô, mas isso era óbvio, mas se ele não tivesse falado, talvez a gente não tivesse entrado naquilo. Quantas vezes a gente faz teorias, eu faço isso na minha empresa, que você fala, você vende muito bem, os caras falam, eu não sei se estou de acordo, mas o Felipe falou. Tem muito isso, né, de evitar o conflito. Então, portanto, para resumir, a primeira e principal questão é você tem a pergunta correta. O sistema de BI, coisa aí, meu amigo, aí tem de monte. E a segunda é quem vai te ajudar a responder aquela pergunta? Só gente de dentro ou só gente de fora? Com essas duas coisas amarradas, idealmente escritas, aí você parte para tentar entender onde que está a fonte de dado, qual é o sistema, qual é o BI, esse é um pouco do que a gente fala com os nossos clientes. Mas aí o Diego está fazendo isso todo dia. Vai lá, Diego. Eu vou pegar o que o Felipe falou e vou parafrasear, né? Trazer aqui elementos muito parecidos, mas de uma forma diferente, só para ajudar a quem não está no dia a dia disso compreender. O que o Felipe está dizendo, para mim, é basicamente o seguinte, eu vou falar em tom muito provocativo aqui. Primeiro, todas as empresas acham que fazem data, todas. Não, eu sou bom aqui, não, aqui tem um moleque bom, não, você tem que ver aqui um negócio que eu faço. O primeiro passo para poder se colocar numa posição boa nesse processo é ser humilde e entender que você não faz data. Porque se você fizesse data, você não estaria se questionando. E eu digo isso de uma forma bem humilde, porque até 3 anos atrás nós não fazíamos data aqui. Nós tínhamos um bom banco e rodava aqui umas análises interessantes e tal. Isso não tem nada a ver com data. Data é uma outra coisa. Então, a primeira coisa que eu sempre vou provocar todo mundo aqui você sabe o que você está falando efetivamente? Você sabe efetivamente onde você quer chegar? E se você sabe chegar, você sabe efetivamente quais são os ativos disponíveis na sua mão? Eu acho que eu deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem por 5 segundos. O que é Big Data para vocês? Assim, vocês ouvem essa palavra constantemente aí nas rodas de negócio, mas vocês já pararam para se perguntar o que significa isso? A grande maioria das pessoas não sabe o que significa. A grande maioria das pessoas dá respostas que são macarrônicas. Então, eu vou falar o conceito técnico de Big Data, mas para a gente raciocinar a partir daí. Big Data são informações caracterizadas por um alto volume, uma alta velocidade e variedade que requer tecnologia e método quantitativo específico para poder fazer análise e transformação daquela informação em valor. Então, a pergunta que eu te faço é, você tem alto volume? Você tem velocidade? Você tem variedade? Você tem tecnologia e método quantitativo específico para isso? Se te falta uma dessas coisas, você não tem Big Data. Você tem um bom Excel, uma boa base de dados, só. Para nós aqui, é muito claro como a gente está fazendo essa jornada. A primeira coisa que a gente fez, a empresa se transformou uma única empresa do ponto de vista de organização de base de dados. Então, existe um data lake, onde 100% das informações caem lá. Não é algumas, é 100%. Se você é ainda empresa que fica, marketing, me mande as planilhas para eu fazer isso, não sei o que, faça o download para que eu faça o upload, isso não é empresa de data. Isso não é empresa de data, isso é uma empresa que manda informação um para o outro. Então, esse é o primeiro ponto, você tem um data lake. 2, padronização de informação. Todas as informações que saem do teu SAP é diferente da informação que sai do teu Salesforce, que é diferente da informação que sai do teu Ariba. Você precisa padronizar, isso chama arquitetura de dados. Então, é necessário pessoas que tenham a capacidade de padronizar. É basicamente você pegar tudo falando em línguas diferentes, Babilônia, Torre de Babel, perdão, e você transformar tudo em inglês, um exemplo simplista aqui. Na sequência, o que você tem é a justa posição de uma ferramenta aqui dentro, baseado numa linguagem. Então, sei lá, a gente usa aqui o Databricks e se utiliza do SQL como linguagem. Terceiro ponto, aqui dentro, todo mundo tem que saber linguagem de base de dados. Eu, Diego Barreto, sento a minha bunda na cadeira e eu entro no banco de dados e resolvo o que eu preciso resolver. Não tem esse negócio de ficar pedindo informação para os outros e tal. E por que isso é tão importante? Então, você não cria cultura de banco de dados. Você não cria cultura de data analytics. O SQL é a tal da ferramenta que te permite isso. Depois, evoluir estatisticamente para o modelo de machine learning, que parece um negócio complexo, não é tão complexo como se imagina, é um outro exemplo de ferramenta. E aí, por último, André, tem um ponto aqui que é soft skill puro, mas que é uma barreira na grande maioria das empresas. Ser uma empresa data-driven, trabalhar com Big Data, implica, como eu disse, em ter esse banco de dados com uma ferramenta em cima acessível, ou seja, implica em transparência.
Só que 99% das empresas ficam dizendo assim, não, essa informação aqui é estratégica. Não, essa aqui só o meu time pode ver. Não, essa aqui só tipo, o CEO e o CFO têm acesso. Isso não é uma empresa data-driven. Isso não é uma empresa data-driven. Uma empresa data-driven dá acesso. Aqui dentro do iFood, qualquer pessoa que nesse exato momento quiser acessar o meu banco de dados e entender qual é a minha receita correlacionada por um determinado fator, ele entra. Nossa, Diego, exposição. Exposição por quê? Porque alguém vai pegar essa informação e mostrar para o concorrente? Então, é que a minha empresa não é o que ela é por causa do meu dado. Ela é como ela é por causa do como eu uso o meu dado nas tomadas de decisão que eu tenho aqui. Complementando aqui, por favor, Diego, dois elementos que eu acho que são importantes. O que acontece? No momento em que você faz essa análise transparente, que o Diego comentou, e que todo mundo usa o dado, muitas vezes a pessoa mais experiente na empresa se sente se sente enfraquecida. Aquele diretor antigo, não é uma questão de idade, aquele diretor, aquele vice-presidente, um CFO, né, no caso de vocês, fala, caramba, mas esse cara veio me questionar o meu CAPEX aqui, que eu aprovei, porque ele mostrou que pela análise do A com B, aquilo ali não deveria ter sido aprovado. Então, essa cultura nossa, errar no Brasil, as startups estão trazendo isso hoje em dia, né? Mas errar no Brasil ainda é uma coisa muito feia. Quantos de nós foram em eventos onde as pessoas abriram dizendo eu errei? É muito raro. É muito mais raro em outras culturas. Então, quando eu libero tudo isso que o Diego falou super bom, quando eu libero o uso para que todo mundo acesse, para que todo mundo veja, começa a surgir coisas dizendo, cara, eu acho que o presidente está doido em investir nesse produto. E isso começa a girar na empresa. Você, como presidente de empresa, se sente mal, porque você está pelado ali, né? Você está completamente nu. Então, a atitude do diretor, do presidente, do gerente de engenharia, de quem você quiser, do CFO, é uma atitude muito humilde de dizer, por favor, me mostrem no que eu estou fazendo errado. Agora, isso não é comum, vamos combinar. Porque, pô, a gente é pago, a gente ganha um dinheiro nessas nossas posições para acertar. Mas essa atitude que acho que o Diego falou lá no começo, da humildade, essa atitude de dizer o seguinte, cara, como eu não sei tudo, eu conto que essas 300, 500, 1000 pessoas na empresa me tragam respostas. Muda completamente o jogo. Esse cara passa a ser um facilitador de inteligência. Então, seguramente, se um cara senta na mesa do Diego e fala, Diego, pô, não entendi aquela decisão que você tomou. Uma empresa data-driven senta e diz, cara, me mostra aí por quê. Ela fala, puta, tem toda a razão. Onde você achou essa informação? Ah, cruzei A com B, puta, nunca fiz essa análise, cara. Meu, obrigado, vamos trabalhar. Você quer trabalhar no projeto para isso? Então, uma empresa data-driven tem essa questão de interação, de velocidade, de agilidade. E vamos combinar, mais uma vez, não é parte da nossa cultura de executivos ainda da nossa geração. E aí que vem o risco dessa coisa da gente ficar envelhecido. Eu tenho um amigo que diz, a gente não pode sair do baralho. Sair do baralho é quando você diz o seguinte, cara, essa carta já não serve mais. Eu estou com 46, faço 47 daqui a 10 dias. A minha geração ainda foi ensinada que a gente deveria dar resposta. Mas, cara, hoje em dia não dá. Outra coisa, exemplo real. Se você vai numa loja de varejo hoje o comprador chega com muito mais dado que o vendedor. Porque ele já pesquisou em 40 sites, ele já fez tudo aquilo. Se o vendedor continua querendo ter toda a resposta, ele está perdido. O treinamento ali qual é? Senhor, você falou coisa que eu não sabia, você falou que esse item tem memória X, deixa eu dar uma olhada. Então, essa atitude, esse mindset humilde, mas facilitador da mudança através de dados, é o que permeou toda aí a construção que o Diego colocou e que é a realidade de quem tem dado aberto, cara. Você está o tempo inteiro exposto. Todas as suas decisões, o tempo inteiro tem alguém dizendo que você fez bobagem. E aí, meu amigo, respira fundo, traz essa pessoa para trabalhar perto de você e esse é o teu melhor amigo, com certeza. Não, e Diego, obrigado pela aula aqui, até a Luciane no chat colocou uma aula sobre Big Data, né? E Felipe, aí você vê, porque o iFood está onde está, eu fico imaginando esse menino trabalhando com a gente lá atrás, né? Porque ele na época estava na faculdade. Acho que a gente tinha comido muito menos pizza aquelas noites lá atrás das respostas, hein? Teria ajudado, hein, Filipão? Ó, mais uma perguntinha aqui para a gente seguir, o debate está super bacana, a turma ainda não saiu, enquanto a turma não sair do chat, a gente vai levando, acho que podemos levar mais 10, 15 minutinhos. O Felipe falou uma coisa super bacana, o valor da logística, né? E a gente começou a aprender isso lá em 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros, e a gente foi lembrar que esse país é um país que de fato é sobre rodas, né? E aí, com a pandemia, essa história de comprar, receber em casa, valor da liquidez, né? E aí o Diego falou uma coisa super bacana, que não é sobre, é uma coisa que eu acredito muito, não é sobre a disponibilidade do dinheiro, porque o dinheiro está disponível, né? O dinheiro sempre está disponível para as grandes ideias, para os grandes projetos. A questão é como atrair esse dinheiro. E outro dado legal que o Diego trouxe foi essa invertida aí, onde os venture capitalists inundaram o mercado atrás das oportunidades de renda variável para rentabilizar,
Porque uma coisa interessante no Brasil, né? 25% taxa Selic é uma loucura, mas juro real negativo é outra loucura. E está todo mundo alucinado atrás de rentabilizar. Talvez a pergunta aqui é como brilhar os olhos de um venture capitalist, né? Quer dizer, quando eu precisar acessar esse pocket no mercado, o que é que eu preciso falar? Que experiências vocês veem aí que chama o cara para o teu lado e ajuda você a construir o teu negócio? Posso começar essa aqui? Vai lá você, Diego. Eu vou na sua. Eu diria que brilha os olhos de um venture capitalist são uma coisa só, e a partir dela você gera efeitos na cadeia. É o nível, a medição da capacidade que você tem de atrair e reter cliente. Ponto. Você escala negócio quando você mostra ter a capacidade de atrair e reter cliente. Ah, não, Diego, mas eu já sou uma empresa desse tamanho aqui que não cresce mais. Cara, você não está atraindo e retendo cliente, você está atraindo e retendo uma fatia daquele mercado que tem uma predisposição a adquirir o teu produto ou serviço. Então, quando você olha para o iFood, puta, a gente cresce 100% ao ano, há 5 anos seguidos, vamos crescer mais 100 esse ano. Por que você consegue fazer isso? Porque eu constantemente estou ajustando o meu modelo de negócio, o meu produto, para conseguir atrair mais clientes e, uma vez dentro, para aumentar a frequência desses clientes aqui dentro. Por que o Nubank faz isso? Pelo mesmo motivo. Por que o Nubank vale tanto hoje comparado com os outros bancos? Nossa, que absurdo, esse mercado é irracional, um dia todos vão quebrar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a capacidade que o Nubank demonstra dia após dia de conseguir atrair cliente, reter cliente, aumentar a frequência de cliente. Todo o restante é detalhe. Pô, Diego, como assim detalhe? Tem que dar dinheiro. É claro que tem que dar dinheiro. Mas se você tem capacidade real de atrair, reter, engajar, você vai conseguir gerar econômicos naquele negócio. Naquilo que é extremamente disruptivo, vai demorar um pouco mais. Por isso que algumas startups queimam caixa por tanto tempo. Porque é disruptivo. Você precisa de escala. Alguém está achando que a Tesla nasceu dando dinheiro? Alguém está insatisfeito com o que a Tesla está fazendo hoje? Não. Então, se você encontra nessa jornada do cliente essa capacidade, puta, acabou. Essa é a discussão do venture capital. Claro, alguns preferem um setor, outros preferem um certo estágio, a empresa um pouco maior, um pouco menor. Essa é uma outra discussão. Mas a discussão é essa. Tanto é que, André, é muito comum, eu faço uma separação entre velha e nova economia, né? Velho não quer dizer algo negativo, hein, pessoal? Meu pai é velho e por isso não é negativo. Velho quer dizer idade, só. Só que o que ajusta você estar na velha e nova economia não é idade de tempo de fundação, é mindset. É você conseguir enxergar as coisas eternamente como alguém novo. Afinal, o mundo muda. Se você não ajusta isso, você fica para trás, você fica velho. Então, um exemplo típico de como a gente olha para como o venture capitalist observa uma empresa é você pensar que na velha economia tudo é transacional. Eu fiz uma venda, eu vendi isso aqui, eu tenho que dar resultado nessa transação. Na nova economia a lógica não é essa, porque como você trabalha com uma lógica de atração, retenção e aumento de frequência, você não está preocupado em perder dinheiro nas primeiras transações. Porque você recupera isso ao longo do tempo, se você tem essa visão de jornada. A maioria das empresas não tem visão de jornada, ela tem empresa transacional, ela tem uma visão transacional. E veja, jornada, pessoal, não quer dizer você ter um cliente por 15 anos. Jornada quer dizer você conseguir, de novo, atrair, reter e aumentar a frequência. O que quer dizer que cada vez mais o wallet share seu é maior no cliente. Então, se o Felipe entrou no iFood algum dia, ele tem literalmente a mesma frequência que ele tinha 2 anos atrás, eu não estou muito bem com o Felipe. E aí vem o lado data-driven da coisa. Porque se você tem capacidade de orquestrar bem os dados dentro da sua empresa, você consegue fazer o que a gente chama de cohort, e muita empresa usa isso, que é ter uma visão muito clara das safras para ir vendo o desempenho. Pô, se as safras de 2 anos atrás são iguais desse ano, eu não sou uma empresa de alto crescimento. Porque em algum momento acaba o número de usuários de um país. Então, eu não vou conseguir crescer mais. Então, é exatamente essa visão que um venture capitalist procura, André. E uma coisa interessante aí, só para agregar o que o Diego comentou, é a história dos fundadores, que é o que ele comentou, né? De você não estar fora do paralelo. Quer dizer, sempre
mais uma vez a questão da humildade do erro. A primeira pergunta é, você tem o skin in the game, né? Quer dizer, isso é a única coisa que você faz da vida. Você colocou dinheiro da tua casa aqui, quer dizer, quanto mais você se colocou naquilo ali, mais alguém fala, bom, se esse cara está suando sangue, é muito mais fácil eu vender o lenço para ele. O segundo é o que o cara já fez de erros e acertos. Então, uma coisa que a gente percebe quando você vai investir em coisa, quando chega um empreendedor com muita certeza de algo, olha que interessante, né? O bom empreendedor, ele tem uma visão muito clara do que ele quer, mas ele é muito flexível na forma de entregar. Então, se o cara diz, eu quero democratizar a educação, não sei do que, tal, você fala, legal, como? Dessa forma. Você faz a primeira pergunta, o cara fala, olha, dessa forma também daria para minha visão, mas eu acredito, você começa a perceber que ele não está questionando como, mas a visão dele é muito firme, ele tem uma crença muito grande naquilo. E o que é interessante é isso, né? O Venture Capital muitas vezes valoriza o erro. Quando o cara diz, eu já tive uma empresa disso, quebrei, ou vendi, ou fiz isso e mudei para outra coisa, porque você sabe que esse cara tem essa mentalidade. Ele já quebrou, ele já passou problemas, ele já sabe e ele vai estar o tempo inteiro se reinventando, idealmente através de dado, como o próprio Diego comentou. Então é o aspecto humano da coisa que a gente também percebe, enfim, como investidor, é o que eu procuro num bom empreendedor, é isso. A capacidade de botar o dinheiro dele, botar a vida dele ali e ser flexível na entrega, ainda que muito firme no propósito. Excelente. Eu vou selecionar mais duas perguntas para a gente caminhar para o final. Tem uma aqui, talvez, para o Diego especificamente. Diego, o Aldo Macri aqui pergunta o seguinte, associado nosso, há empresas tradicionais se aventurando no Corporate Venture Capital, passando a investir em novos negócios escaláveis. Como é que você enxerga esse movimento? Tá fechado aí. André, eu costumo responder assim, as pessoas me perguntam assim, cara, como é que faz transformação digital na empresa? Eu brinco assim, manda todos os acionistas embora e contrata novos acionistas. Evidente que eu estou exagerando, porque você não manda acionista embora nem contrata acionista, mas no final das contas, assim, a pergunta se corporate venture funciona ou não funciona, para mim, é a pergunta errada. A pergunta certa é, o teu acionista consegue entender a necessidade disso? Porque se a resposta for sim, a gente vai começar a fazer isso, vamos fazer o trabalho, vamos fazer os primeiros investimentos, vamos entender como isso funciona, vamos integrar e vamos colher isso lá na frente. Se o teu acionista não acredita efetivamente no processo de entrada numa empresa de nova economia, desculpa a expressão, isso é bullshitagem. Isso é só para falar que está indo bem, só para falar que é moderninho, só para falar que está fazendo alguma coisa diferente. Então, vamos pegar um grande exemplo de quem fez isso muito bem no Brasil. Magalu, BTG Pactual, DASA, Banco Inter. Então, quem são essas empresas? São empresas que nasceram há muito tempo atrás, mas que os seus acionistas têm uma capacidade de renovar a percepção, a visão, a compreensão e fazer as apostas naquilo que está beirando a tendência, que está olhando para as coisas que o Felipe trouxe aqui na apresentação dele. Então, para mim, não é uma discussão se o corporate venture funciona. Para mim é uma pergunta se o acionista compreende efetivamente e aposta nisso como uma opção estratégica para a empresa. Muito bom. Vou fazer aqui a última pergunta, que vai para os dois, com nuances um pouco diferentes em função das experiências de vocês, mas que tem a ver com planejar, que foi o primeiro ponto lá que o Felipe falou, que não é bruxo, que é uma pena, porque se fosse, estaria dizendo para a gente quando é que vai bater o dólar no final da semana, e a gente podia fazer as posições comprada e vendida, né, Felipe? Mas tem uma pergunta aqui do Renato, da Marco Comunicação, que é, quanto tempo dura uma previsão? Né? E o Marcelo do Safra vai muito também nesse esquema aí, Diego, acho que tua experiência é super válida. Fluxo de caixa projetado em tempos de pandemia é um grande desafio. Como lidar com imprevisibilidade de receitas? E aí o Renato da Floresta Viva fala, cara, e se a empresa, além de ter que projetar esse caixa nesse momento de imprevisibilidade, está com dificuldade pela recessão e tem que prestar garantia, como é que ela escapa disso daí? Então, vejam, a turma aqui querendo saber um pouco em como projetar, em como prever, em como suportar a companhia. Deixo um rosco para vocês dois para a gente se despedir. André, só volta 10 segundos para trás. Eu tive um probleminha aqui na minha conexão e eu não peguei a pergunta. A pergunta, então, começando com o Renato, da Marco Comunicação, quanto tempo dura uma previsão? Aí o Marcelo do Safra pergunta, como fazer projeção de fluxo de caixa em tempos de pandemia? Como lidar aí com a questão do curto e longo prazo, se é que existe? E o Renato da Floresta Viva ainda fala assim, como projetar esse caixa e buscar esse funding quando eu tenho recessão e preciso dar garantias? Um enrosco está com vocês dois, graças a Deus. Eu vou até o meio da segunda e passo a bola para o Diego terminar, tá? Então, falando um pouco sobre planejamento e fluxo de caixa ou previsão.
nós na GFK, uma das coisas que a gente faz para os nossos clientes, especialmente de eletroeletrônico, varejo, duráveis, é a gente propor para eles ferramentas de previsão, de forecast, né? Alguns deles têm, como o Diego falou, o cara tem dado interno, mas o dado interno de forecast, quando ele é feito por previsão interna, ele sempre tem um jogo político muito grande, que é ou o que o CFO, o número que o CFO quer que apresente, ou o CEO, dependendo de quem é, ou o de vendas, dependendo de quem é o elemento forte ali. Quando você tem um elemento externo, quer dizer, você pode pedir a ajuda de empresas que façam, às vezes até consultorias econômicas, que podem te dar uma visão, sem querer acertar o número, mas para ter cenário. Eu não acredito em planejamento no momento de crise que seja um número certo. Todo mundo que fala assim, qual é o crescimento? Eu falo, cara, a pergunta está errada. O que pode acontecer? Me dá 3 cenários. E não aquela coisa que a gente fazia na Unilever, otimista, pessimista. Não. Eu quero que eu quero 4 cenários, porque o 3, número ímpar, ferra o tema, que você coloca lá no meio e você joga para cima e para baixo. Tem que ter 4 cenários. Aí você define se você quer 2 para cima ou 2 para baixo. Mas quais são os drivers desses cenários? Normalmente é isso, capacidade de retenção de cliente. Nesse ano foi muito importante a capacidade de supply chain. Os direcionadores vão mudando para cada indústria, para cada ano, para cada situação econômica. Mas se você não gerar o tempo inteiro cenários, o diretor financeiro tem esse papel especialmente, até por isso que é bacana a combinação do Diego de estratégia e CFO. Ele tem o tempo inteiro essa discussão sobre a mesa. Se o produto, se a demanda do supply chain melhorar em março, eu tenho este cenário. Se melhorar em maio, eu tenho este cenário. E o ponto não é o número, o ponto é o que eu faço para saber que vai melhorar em março. Aí eu preciso mandar um cara para a China para visitar, para contar os... Aí tem que ver o que cada empresa tem que fazer. Então, o grande ponto aqui é planejamento dura o tempo que a premissa mudar. É menos importante o número e mais importante a discussão de premissa. E essa é uma discussão estratégica. No negócio do Lúcio lá, com a questão das fábricas de papel, quais são os direcionadores de custo, de receita, de crescimento, e essa é a discussão que tem que ser estratégica. E mais uma vez, às vezes você traz alguém novo, que acho que o Diego comentou a questão do velho e do novo acionista. Esse cara vem, olha para a tua empresa e te fala um negócio que você fala, puta, mas isso não é necessariamente, por que não? Então, mais uma vez, esse pensamento fresco, que às vezes tem alguns fundadores que conseguem manter isso. É aquele cara que questiona sempre. Aí ele falou o exemplo da Tesla, são caras que estão sempre questionando. Mas muitas vezes você precisa de alguém de fora para te ajudar nisso. Por que você nunca pensou em tal coisa? Eu acho que esse é um pouco o resumo do planejamento, cenário e premissas. Eu indo um pouco aqui na linha do Felipe, eu concordo com ele. Eu acho que a gente em finanças se preocupa demais com ficar mostrando uma DRE projetada. É claro que você precisa disso como um reporte final. Mas, cara, isso não quer dizer nada. Assim, isso aí é output. A pergunta é o input, que é um pouco do que o Felipe está falando de premissa, né? Ou seja, o que eu vejo aqui no meu dia a dia? Eu vejo 10 KPIs da operação. Cara, se esses KPIs estiverem corretos, estiverem indo na linha correta, na direção correta, a DRE vai aparecer. Então, a discussão da DRE para mim não serve para nada, né? Tipo, você fala assim, não, eu olhei no espelho e eu estou bem. Mas aí você está comendo mal. Na hora que você fizer o exame, vai dar o problema. O ponto é o que você come, o ponto não é se você está bonito no espelho. Então, o ponto no final, para mim, assim, a projeção, ela vai existir? Ela vai existir, é uma demanda, alguém vai precisar. Mas a pergunta, para mim, não é essa. A pergunta é assim, quando você olha para o teu negócio, existe um componente estrutural, por exemplo, que é, sei lá, o custo logístico chegar nesse patamar, e ele está aqui. Você tem hoje os fundamentos para trazer ele para cá? Se a resposta for não precisa nem discutir a projeção de fluxo de caixa. Você não tem fundamento para trazer o negócio aqui. Quando a gente aqui no iFood trouxe o negócio até 2018, o iFood era uma empresa que não entregava comida. Quem entregava era o restaurante. E aí, em 2018, a gente fez uma captação de $500 milhões para construir o ativo logístico. Como é que eu vendi isso? Eu vendi dizendo, o patamar de entrega de logística está aqui e eu vou trazer aqui baseado nessas coisas aqui. O que eu vi ao longo do tempo para poder ir mostrando para os acionistas? Olha aqui, as coisas estão indo bem ou não estão indo bem. Esses KPIs que trazia do patamar para cá. Se não funcionar, bicho, não funcionou. Mas a receita no final está indo bem. Porque, vamos imaginar, o mundo explodiu e todo mundo começou a pedir food delivery. Parabéns. Mas você tem um problema estrutural para resolver. Não adianta vir a receita de outro lado se o custo, que é estrutural, né, na minha discussão, não aparecer. Então, por exemplo, uma das coisas que eu discuti era o quê? Betting. Né? Então, pensa assim, eu vendo, meu custo médio meu ticket médio é de R$50. Eu ganho uma comissão média de 15%. Quer dizer que eu ganho num ticket de R$50, R$7,50. Quanto custa para mim uma entrega, uma rota? Cerca de R$7.
Então, como é que o negócio fica de pé? Então, uma das formas do negócio ficar de pé é fazer batching, ou seja, o entregador pega duas comidas muito próximas e entrega muito próximas. Nesse caso aqui, do ponto de vista matemático, você não está pagando 7 por rota, você está pagando 3,5. Então, batching é o que me interessa na discussão. O fluxo de caixa é só um output disso. Então, acho que estou falando a mesma coisa que o Felipe, só usando aqui expressões diferentes. Nossa, excelente. Assim, estamos já com 1h15 de evento. Eu queria agradecer muito o Felipe e Diego por terem aceito o convite, por terem separado esse ativo tão relevante que é tempo, né? Que é o que está mais concorrido agora. A gente brinca aqui na empresa que antes a gente se atrasava no trânsito para chegar. Agora você se atrasa no call. O call que não terminou para entrar no link do outro call. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado por terem compartilhado aí vivências, experiências, conhecimento. Um prazer revê-los. Acho que a gente começa o IBF esse ano no alto nível com vocês dois. Muito obrigado mesmo por esse compartilhamento. Lúcio, palavra contigo para a gente encerrar o evento. Obrigado mais uma vez, Felipe e Diego. Obrigado, André. Muito boa a moderação. Obrigado pela forma como você conduziu esse tempo que nós tivemos aqui de muita qualidade. Felipe, Diego, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui abrindo esse ano de 2021 para a gente no IBF Paraná com uma discussão desse nível que nós tivemos aqui. Muitíssimo obrigado mesmo. E assim, para mim foi estimulante e provocativo ao mesmo tempo que vocês fizeram, e até revigorante ver que, quer dizer, como o André brincou, né? Não existe bruxaria, as incertezas estão aí, sem dúvida, a gente está vivendo um mundo digital, foi falado, e tantas outras coisas em que a gente não tem uma previsibilidade muito clara, mas ficou claro para mim pelo que vocês disseram, né? Quer dizer, o mercado está aí, as oportunidades estão aí, o mercado está sedento de um desejo de encontrar aonde direcionar os recursos, para onde haja crescimento diferenciado, que não é uma questão de escassez de recursos, mas sim de atratividade de recursos, mas é revigorante escutar de vocês que os fundamentos, apesar de tanta incerteza e de tanta volatilidade, os fundamentos são os mesmos, né? Eu ouvi de vocês, quer dizer, visão clara do que se quer, mas a flexibilidade na entrega, a capacidade de atração e retenção de clientes, a firmeza de propósito. O segredo não está no dado, mas sim a forma diferenciada como eu uso o dado, a análise de cenários no momento de incerteza, a gestão dos KPIs. Quer dizer, aquele que consegue pegar esses fundamentos e executá-los com propriedade, com qualidade, fazer a leitura do ambiente, eu acho que tem tudo para atrair esse capital que está sedento por chegar. Então, foi revigorante ouvir isso de vocês. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, agradeço, Zanlorenzi, pelo Comitê de Finanças que está propiciando para a gente esse evento. E, mais uma vez, agradeço aos nossos patrocinadores, a PwC, a Valore, a Gaia Silva Gaed, que estão conosco nessa jornada. Encerramos, assim, nesse nosso primeiro evento do IBF Paraná para o ano de 2021. E, como eu disse no início, muitos outros eventos estão por vir. Esperamos que com a mesma qualidade vamos trabalhar para que estejam à altura desse que nós tivemos aqui agora com o Diego, com o Felipe. Agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.